Oi, boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Casa das Sete Porque Mulheres. eu sempre esqueço disso, mas tá. Bom, me chamo Eduardo e essa aqui é minha colega Maíra. O livro se baseia na Guerra da Farroupilha. Da Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, como entre os anos 1835 e 1845, por aí. É entre esses anos. A gente começa o livro com a interpretação falando, né, o que acontece na guerra. Sim. E depois tem o Diário da Manuela, que é uma das personagens. Então, eu não entendi muito bem o que ela tinha com o Juliano, né? Juliano. Esqueci o nome dele. Esqueci, gente. Mas eu acho que era. Acho que Ou Júlio. Júlio, alguma coisa. É uma coisa assim. Bom. Depois de um certo desastre iminente. Bom, gente, continuando. A primeira parte do livro é sobre como foi, né, a guerra, como eu tinha dito. E depois fala sobre o diário da Manuela, que ela conta para as pessoas a rotina deles, né? Na ceia de Natal. Na ceia de Natal. E que tava as mulheres, que tava ela, as irmãs dela, mãe dela, tia dela, primas. Meio que tudo parente. É tudo parente. Até o tio dela, que é o Bento Gonçalves, que é um dos principais da Guerra dos Farrapos. Como todo mundo conhece, né? Impossível não saber. Bom, gente, deixa eu lembrar. Depois acontece certos acontecimentos lá que a Casa das Sete Mulheres é tipo uma chácara. Os maridos meio que levaram elas pra chácara por segurança. Sim, porque eles estavam indo lutar na guerra, né? Sim. E tinha muita função e que eles não podiam deixá-la sozinha. E pensavam que ia ser rápida, mas ela foi se estendendo ao longo dos anos. A guerra em si foi uma cena meio triste, né? Que a gente vê em fotos, essas coisas, né? Eu acho que o livro, é mais triste do que a novela. Que tem... um pouco. Mas, tipo assim, o livro, ele é tipo uma recaptação da novela, né? Que conta a história só um pouquinho mais aprofundada, no meu ponto de vista, né? Sim. No meu ponto de vista. No meu ponto de vista, deveria ter um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais da essência falando, o fulano falou tal coisa, sabe? Um pouquinho mais de emoção. Só que não teve, mas é um livro bom. Ele conta a história, né, Eduardo? É uma coisa... Ai, esqueci a... Tá aí o teu ponto de vista do livro. Eu acho que ele mostra, a vida delas lá, né? Sim, e não era fácil. Não era fácil. Tipo assim, elas tinham alguns conflitos entre elas, mas elas não deixavam de ser unidas, porque elas estavam todas fazendo pela mesma elas situação. precisavam delas mesmas, dos apoios delas. Apoio uma das outras. É isso. Eu acho que uma das coisas que mostra no livro é o apoio feminino. Sim. Que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Tipo assim, na Guerra dos Farrapos, fala que teve a guerra, mortes, essas coisas, mas não fala muito do que acontecia com as outras pessoas que não estavam na guerra, né? Olha, Catarina. Ai, a minha petuquinha. Juan. Bom, e a vida dessas 7 mulheres foi isolada da família delas, né? E eu acho que, se afastando das pessoas que elas gostavam, ficou meio que elas ficaram solitárias. Né? Tipo assim, elas estavam, supostamente no meio do nada, né? Numa chácara, onde elas tinham que se cuidar uma das outras, longe de tudo e de todos. E bem longe da guerra. Que era tipo assim, tem uma das partes, tipo assim, perto do final, que fala de Pelotas, né? Que era tipo uma aldeia, né? Entre aspas, uma aldeia. Né? Mas era uma questão mais de proteção entre elas, né? Que elas tinham que se...
outro conflito que tinha no livro era as complicações amorosas dela. Sim. Não sei, acho que A Manuela meio que, era a mulher que mais falava, né? Uma das filhas deles, né? era uma das que mais falava, mas também tinha sobre as outras também. Sim, eu acho que as outras tinham umas histórias mais melhores também. Um pouquinho. Tipo assim, elas tinham conflitos, tipo assim, elas brigavam por coisas bobas, claro, é normal. E tinha às vezes que aparecia os homens que eram da trama, só que não aparecia muito. Uma coisa que me deixou intrigada foi o final, porque o final mostra o resto da verdadeira personalidade delas. Sim. Mostra mais a... Meio que no início elas fingem. É tipo um fingimento, né? Elas estão tentando se manter de um jeito, sendo que elas não são daquele jeito, né? Eu acho que é uma das questões mais que pegaram no Sim. livro. Uma das coisas que mais me deixou, vamos supor, entre aspas, né, intrigada foi na metade. Porque lá mostrava elas de uma forma que não aparecia no começo. Tipo assim, elas se desenvolveram, se abriram mais umas com as outras com o tempo, né? Mas parecia que elas tinham uma certa rivalidade. E o livro, da Casa das Sete Mulheres, é um romance, né? É tipo um romance, né? É tipo, só que não é muito romance. Ah, mas parece ser. Tem umas partes que é romance mesmo. Mas, sei lá, eu acho que ficou... É bom, mas precisa de... Se eu fosse escrever um livro assim, eu deixaria ele com um pouquinho de suspense. Tipo assim, se elas guardassem segredos, sabe? Esse tipo de coisa, mas é um bom livro. Vale a pena ler, só que o ruim é a demora pra ler, né? Verdade, tem muitas páginas. É uma única coisa que é ruim, mas de resto é um bom livro, é um bom contexto, é uma boa história, né? É um bom tema, porque o tema do livro é, tipo assim, elas se abrirem e elas falarem, mostrarem como elas se sentiam naquela época. E, né? Eles brigam tanto, mas, elas são uma família. Elas tem certas partes que elas são bem unidas, né? Tem Mostra. umas partes. Só algumas, mas continua assim. Eu acho que foram uma das minhas partes favoritas, que elas se juntaram pra resolver problemas lá na fazenda, né? Elas conversaram, elas se consolaram umas às outras, por assim dizer, né? Mas é uma boa trama. É uma boa trama. E ainda por cima é bem parecido com a novela. Entendi. Mas tipo assim, a novela em si é boa. Mas o livro também é bom. Só que eu acho... tem uma diferença entre a novela e o livro, eu achei. Tipo assim, o livro, ele é mais realista. É um pouquinho realista, mas às vezes eu prefiro a novela, porque a novela, ela mostra as imagens e as expressões de sentimentos, sabe? Mas o livro também mostra isso. O livro mostra as expressões que elas tinham umas com as outras, com as situações que elas viviam. E é um bom contexto que bota, porque não é todo mundo que bota esse tipo de coisa nos livros, né? Ai, Jesus, no meu braço. Mas é uma boa trama. Ai, meu Deus, como é que você tá? Esqueci. Mas uma coisa que eu gostei é que eles não se focaram muito na guerra, né? Mostraram mais elas, né? Sim. Não mostrou a guerra. Não mostrou a guerra em si, né? Verdade, a guerra não é muito parecida. Não. Mas eu gostei disso porque mostra como elas passavam naquela época. Não mostra como elas tinham que superar, né? Algumas pessoas, né, elas viam que pessoas perdiam entes queridos, que acontecia um monte de coisa, mas elas se manteram fortes e firmes porque elas sabiam que eles iriam retornar. Mesmo que a guerra não tinha tido um bom resultado, né? Mas valeu super a pena, assim, na minha expectativa, né? Foi bom, mas também tinha questões entre elas que elas não sabiam como resolver, sabe? As questões amorosas, as questões delas se adaptarem a conviverem umas com as outras. Sim. Acho que foram umas questões que o livro poderia ter desenvolvido um pouco mais, sabe? Sim. Tipo assim, tem capítulos falando de apenas uma delas, tanto que o livro é grande, mas eu pensei que